Pois bem, aqui, diferente das outras gravações que nós fizemos, comecei aí com a petição de interposição de mandado de segurança com pedido de liminar, envolvendo aí o tema que nós iremos adentrar. Esse aqui envolve aí uma petição para enfrentamento de uma decisão no âmbito do Juizado Especial Criminal, do qual não previa ali um recurso, não era caso de habeas corpus, não era caso de habeas data, feria direito líquido e certo, e foi um ato que eu entendi como ilegal e abusivo de uma autoridade coatora, que foi o juiz que proferiu uma determinada decisão que negou seguimento ao recurso de apelação. Então, como nós observamos que no âmbito do processo penal denegar seguimento ao recurso de apelação cabe recurso antidistrito, na Lei 9.099 de 1995 não prevê essa modalidade recursal, razão pela qual o instrumento que eu utilizei foi exatamente o mandado de segurança criminal. Então aí já, de início, nós demonstramos a possibilidade de utilizar-se desse remédio constitucional dentro da seara do processo penal. Ok? Esse é só um exemplo. Previsão e conceito. Nós temos aí que a lei em vigor é a Lei 2016, do ano de 2009, que revogou a Lei 1533 de 1951, que perdurou por mais de 50 anos aí de vigência. E o pressuposto constitucional para o mandado de segurança é o artigo 5º, está lá nos direitos e garantias fundamentais, inciso 59, que preconiza o cabimento do mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for a autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Então, aqui, nós vislumbramos os requisitos, os pressupostos, os legitimados, implicitamente, para a propositura desse remédio constitucional, que tem por conceito a proteção de direito líquido e certo, por lesão ou ameaça de ato de autoridade pública ou pessoa investida no poder público, excetuados os objetos de habeas corpus e habeas data. E entende-se por direito líquido e certo aquele que não demanda dilação probatória e é possível verificá-lo de plano. Direito líquido e certo é exatamente aquele que não há que se discutir faticamente a sua existência, e fática e juridicamente a sua existência. De plano, de pronto, nós observamos a sua presença ali. Então, naquele caso que eu comentei, que gerou o peticionamento de mandado de segurança criminal, o direito líquido e certo era exatamente ver processar a apelação criminal. E em face disso não ocorrer, e em face da não existência de recurso próprio para tanto, houve aí o manejo desse instrumento que foi conhecido no âmbito da turma recursal dos juizados especiais criminais. Então, o direito líquido e certo ele tem que ser demonstrado de pronto. Ele não há que se para comprová-lo, falar-se em instrução processual, em produção probatória, ou aquilo que está no próprio slide, que se chama dilação probatória. Natureza jurídica do MS. Ação autônoma de natureza civil, de impugnação, mediante rito sumário especial, remédio constitucional. Aqui a gente pode acrescentar ação mandamental para garantia de direito fundamental, onde não é cabível habeas corpus ou mesmo habeas data, é quando fere algum direito líquido e certo.
por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou pessoa jurídica investida aí no ônus público. Então eu prefiro dizer que seria uma ação mandamental prevista aí como garantia fundamental dentro da Carta Constitucional de 1988. Competência será definida pela categoria da autoridade coatora ou da sua sede funcional, não interessando a natureza do ato impugnado. Então, o que deve ser levado em consideração para fins de apreciação do mandado de segurança é exatamente a categoria da autoridade coatora. Esse é o foco principal. Então, no caso que eu mostrei no primeiro slide, foi um ato do juízo singular. Então, foi imputada aí como autoridade coatora. E aí, quem cabe julgar nesse contexto o juízo singular no âmbito do juizado especial é a turma recursal. Exatamente a própria turma recursal que foi instigada a manifestar-se no MS por mim proposto. Hipótese de cabimento no âmbito do processo da seara criminal ou do processo penal, que não necessariamente quer dizer Código de Processo Penal. Então é importante que se diga isso. Quando ofendido quando do indeferimento de pedido de instauração de inquérito policial em crime de ação penal de iniciativa privada, fora o caso do recurso administrativo junto ao diretor-geral da Polícia Civil. Então nós temos aqui uma hipótese que, nesse caso, como é um ato contra a autoridade policial, é possível se manejar aí o mandado de segurança. E aqui, só para fins de demonstração, nós temos no artigo 4º do Código de Processo Penal Brasileiro, é o artigo 5º. Opa, já até passei. Então aqui nós temos no artigo 4º, artigo 5º, artigo 6º, os pressupostos diretos aí da atuação da autoridade policial no que diz respeito à instauração do inquérito policial. Aí nós temos no parágrafo 2º do artigo 5º que do despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito caberá recurso para o chefe de polícia. Esse tipo de recurso é um recurso de ordem administrativa, para se contrapor ao recurso judicial, que nós já falamos aí em blocos próprios, como recurso em sentido estrito, apelação, carta testemunhada, agravos, embargos, etc. Então, esse aqui é um recurso administrativo e que aquele que tenha esse despacho de indeferimento pode ensejar aí um pronunciamento do chefe da própria polícia, que é a autoridade superior daquele que indeferiu o requerimento. No entanto, não impede, por exemplo, com base no artigo 5º, inciso 35, que o interessado ele ingresse com mandado de segurança junto ao juízo singular, evidentemente, por se tratar a autoridade coatora de um delegado de polícia, para que esse juízo aí determine, por meio do mandado de segurança, exatamente a instalação do inquérito policial. Essa é a lógica desse exemplo que nós citamos. Terceiro, de boa-fé, apreensão de bens da sua posse, mas deve aguardar pronunciamento definitivo. De acordo com o artigo 130 do Código de Processo Penal, o terceiro de boa-fé pode ter interesse no âmbito da restrição, da extração e ao mesmo tempo da retenção, apreensão de bem que seja da sua propriedade, da sua posse, que tem alguma vinculação direta ou indireta com a prática de infração penal. Então, o terceiro de boa-fé ele pode ingressar com mandado de segurança para discutir aí e buscar que aquele bem que lhe pertence
ele não integre aí o objeto de atenção do processo penal. Então ele é considerado como parte interessada. Apreensão em inquérito policial de bens envolvidos em prática delituosa e cuja devolução é injustamente denegada. Então nós temos a possibilidade de novo do mandado de segurança exatamente com o mesmo propósito, pode ser até do acusado. Então, se não tiver relação com a prática da infração penal, não tem motivo algum para a restrição daquele bem, razão pela qual o mandado de segurança pode ser utilizado no âmbito do processo penal. Apreensão de bens do acusado que não guardam correlação com a infração penal perpetrada. Então, está no mesmo sentido do anterior. Garantir ao advogado do investigado o direito a acesso aos autos de inquérito, considerado sigiloso. Então, quando é negado, no caso do inquérito, o advogado ele pode ingressar aí em nome do seu constituído, exatamente para ter acesso à investigação policial que lhe foi negada, mesmo sendo sigilosa. Então, é uma situação aí que deve ser pontuada. É importante dizer que, em relação a esse tema, existe no âmbito do Ministério Público Nacional uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público que estabelece a obrigatoriedade de dar acesso aos autos, aos documentos juntados de investigação, ainda que sigilosa, para o advogado do investigado. Então, no caso desse exemplo, o mandado de segurança é um meio. E lá também, no âmbito do Ministério Público, uma investigação, por exemplo, um procedimento de investigação criminal, um PIC, poderia também entrar na mesma lógica de se ingressar com mandado de segurança. Até porque nós já falamos isso no processo penal 1, que o inquérito policial não é o único meio de instrução probatória pré-processual que existe no ordenamento jurídico brasileiro. Nós temos vários. Então, o PIC é mais um deles. Uma outra hipótese é quando não há recurso previsto. O ofendido não ser admitido como assistente de acusação. Então, não existe uma previsão recursal para essa modalidade, aí o mandado de segurança criminal pode ser um meio para instigar um pronunciamento a respeito desta recusa, deste indeferimento. Assegurar ao advogado o direito de se entrevistar, está errado aí, pessoal e reservadamente com o réu. Então, não há justificativa técnica, justificativa jurídica, justificativa locacional, de lugar, justificativa de espaço, para vedar, para proibir, para indeferir ou não permitir que o advogado se entreviste com o seu constituído ali. Então, é um direito que assiste, que pode, em caso de violação, é um direito líquido e certo, que em caso de violação pode se manejar o mandado de segurança. MP na qualidade de parte, juizado especial. Aí nós citamos o exemplo no início da exposição aí do mandado de segurança por mim proposto. Buscar efeito suspensivo a recurso. Também é uma modalidade importante do uso do mandado de segurança. Quando o recurso ele não prevê um efeito suspensivo, pode-se consegui-lo por meio do mandado de segurança, com pedido de liminar, evidentemente. Nós temos a hipótese de agravo de execução, que não prevê, correição parcial, recurso em sentido estrito, recurso especial, recurso extraordinário. Mas para que haja a comprovação que permita a concessão, por exemplo, da liminar, que autoriza a suspensão do efeito do efeito do recurso interposto, é imprescindível atender aos requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris, que é o perigo da demora e a fumaça do bom direito. São requisitos essenciais para o deferimento aí dessa medida. Aqui nós temos um julgado do Supremo Tribunal Federal mostrando aqui a utilização do mandado de segurança no âmbito do processo penal. E a matéria em si envolve habeas corpus. Então é possível se utilizar um mandado de segurança criminal sem maiores questionamentos.
Aqui nesse caso nós observamos, a letra está um pouco pequena, mas dá para ver que mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público para obtenção de efeito suspensivo para apelação. Então está aí mais uma situação que reforça aquilo que foi mostrado no slide anterior, que é garantir efeito suspensivo a recurso. Ok? Então apelação também é mais um. Espécies e prazo. Espécies de mandado de segurança. Nós temos o mandado de segurança individual que atende a pessoa, considerada de per si. Então é interessante aqui, eu não fiz não inseri nas informações dos conteúdos que a gente está passando, mas diferente do habeas corpus, que visa atender a liberdade de locomoção ameaçada ou violada de uma pessoa física, no caso do ser humano, o mandado de segurança ele não necessariamente exige esse requisito. Então, quando fala individual, pode ser a pessoa física, como pode ser a pessoa jurídica, mesmo na figura aí do manejo do mandado de segurança criminal. Por quê? Porque, como eu já falei, isso já é contundente no ordenamento jurídico brasileiro, que a pessoa jurídica ela pode ser responsabilizada em matéria criminal, de modo que o mandado de segurança, diferente do habeas corpus, a pessoa jurídica pode utilizar sem maiores questionamentos no âmbito do processo penal. Então ele pode ser individual, como pode ser coletivo. No caso do mandado de segurança coletivo, tem a particularidade, tem que ser a totalidade ou parte dos associados de partido político, com representação no Congresso Nacional, ou organização sindical, ou entidade de classe, ou associação legalmente constituída e em funcionamento há, no mínimo, 1 ano. Então restringe aí o rol de legitimados o mandado de segurança coletivo, que pode ser utilizado em tese em matéria criminal. Prazo. O prazo decadencial de 120 dias. Esse prazo decadencial é interessante que ele implica na perda do direito de se propor um mandado de segurança. Então, passados 120 dias do ato reputado como ilegal ou abusivo de autoridade pública, já não há que se falar em manejo do mandado de segurança. Pode utilizar outros instrumentos jurídicos adequados, menos o mandado de segurança. O prazo decadencial ele perde o próprio direito. Pois bem, então no prazo decadencial de 120 dias da propositura da ação ou omissão do dano, contados da ciência do ato impugnado pelo interessado. Então nós observamos que impede, após o prazo de 120 dias, a interposição, a propositura, a impetração. Esse é um termo mais apropriado aí para o mandado de segurança. Mandado de segurança, habeas corpus, habeas data. Então, a impetração do mandado de segurança, ele tem um prazo de 120 dias sob pena de decadência. Ok? Então, a ação não pode ser movida após esse prazo. Não será nem conhecida. Quando o prazo caduca ou o direito não for líquido e certo, caberá a ação ordinária. Então, nós falamos que, passado esse prazo, o OMS não cabe, mas pode ser utilizado aí outras ferramentas que o ordenamento jurídico brasileiro possa permitir para atender à realidade concreta. Ainda, em caso de urgência, a petição pode ser encaminhada por meio de telegrama, radiograma, fax ou outro meio eletrônico de autenticidade comprovada. Então nós temos aí o sistema eletrônico de acompanhamento de feitos judiciais em nível nacional, que já é uma prática, já é usual, então é possível aí utilizar desse meio lei oficial, evidentemente, para se manejar o mandado de segurança. Mas o que se recomenda nesse caso é que se demonstre um tópico, explique que é urgente. Coloca um tópico lá, urgência na prestação da medida, por isso que não está se impetrando pela via ordinária. Legitimidade ativa. Pessoa que tem direito líquido e certo violado pelo ato ou ameaçado de violação. Pode ser o acusado, o ofendido, o Ministério Público ou terceiro estranho em relação processual, desde que seja atingido de modo reflexo por um ato decisório nele proferido. Então aqui nós observamos que
para considerar-se como legitimidade ativa, necessário se faz ser atingido direta ou indiretamente, direta ou reflexamente por alguma decisão de uma autoridade. Ainda é necessário que a parte tenha capacidade postulatória, necessitando, quando não se tratar de impetração pelo Ministério Público, que, diverso do HC, a impetração seja subscrita por advogado ou defensor público. Então é necessário, diferente aí do HC, que não necessita da capacidade postulatória em juízo, o MS requer aí habilitação para tanto. No caso do Ministério Público, ele pode efetivamente, e o advogado e o defensor público do mesmo jeito. Então, o interessado, o prejudicado, o afetado direto ou indiretamente, só se ele tiver capacidade postulatória em juízo para impetrar o mandado de segurança. Caso contrário, tem que contratar um advogado ou procurar o serviço aí da Defensoria Pública. Legitimidade passiva e litisconsorte passivo. A autoridade coatora. Então, tudo tem a ver com a autoridade coatora, que é aquela que se imputa individual ou em conjunto de atos uma decisão que esteja com a pecha de ilegal ou abusivo. Então, pode ser pessoa jurídica de direito público ou particular investida no poder público, com munus público, efetivamente. Pode ser considerado como autoridade coatora. A parte contrária deverá figurar como litisconsórcio passivo, pois, quando procedente, poderá ter a sua situação agravada. Então, a autoridade, é interessante aqui nós observarmos que a autoridade coatora pode ser pessoa física ou pessoa jurídica investida com munus público. Então, qualquer pessoa que tenha essa configuração, ele pode ser considerado como autoridade coatora. Eu já citei alguns exemplos, né, no caso do delegado de polícia, que nega acesso, ou o carcereiro, que nega acesso aí ao advogado para entrevista com o acusado, o delegado de polícia que indefere requerimento de instalação de inquérito policial nos crimes de ação penal privada, e também o juiz, naquele exemplo que eu citei, que eu mesmo interpus ali, quando denegou seguimento à apelação criminal no âmbito do juizado especial criminal. Foram falados vários outros exemplos envolvendo o juiz, por exemplo, que não dá efeito suspensivo, ou melhor, para se requerer o efeito suspensivo da impetração de recursos. Aí, alguns exemplos: agravo de execução, recurso antidistrito, apelação, dentre outros. Então, a autoridade coatora é considerada a direta como aquela que pode ser atingida reflexamente, que é exatamente a parte contrária. Então, se o advogado entra com o mandado de segurança em nome do seu cliente, a parte contrária, a parte imputada como autoridade coatora, ele deve figurar como tal, e ao mesmo tempo o Ministério Público nas situações que ele acompanha. Súmula 701 do Supremo Tribunal Federal. No mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público, é obrigatória a citação do réu como litisconsorte passivo. Está aí mais um exemplo que mostra a figura da legitimidade passiva e do litisconsorte. Então, necessariamente, deve figurar como parte, deve figurar aí dentro do âmbito do mandado de segurança, do trâmite do mandado de segurança, para poder se manifestar. E aí sim ter os efeitos jurídicos esperados no âmbito aí da apreciação do MS. Um exemplo que se dá aqui: impetrado pelo Ministério Público objetivando efeito suspensivo do recurso interposto favorável ao acusado, ou liberdade provisória ou livramento condicional. Então é interessante nesses casos exatamente que o acusado ele entrou com um recurso, e esse recurso ele requer aí a aplicação imediata desse recurso, por exemplo, a sua colocação em liberdade ou qualquer outro benefício direto. E aí entra o Ministério Público, tendo-se em vista a inexistência de efeito suspensivo para aquele tipo de recurso,
ele entra com mandado de segurança pleiteando aí a suspensão dos efeitos do recurso interposto a favor do acusado. Tanto que, procedente o mandado de segurança, o acusado ficará prejudicado. Então, se o Ministério Público ganhar nessa causa, o acusado fica prejudicado efetivamente, e em sendo prejudicado, é obrigatório, antes da decisão, evidentemente, ou seja, no trâmite procedimental especial, sumaríssimo do mandado de segurança, que ele se manifeste no processo, sob pena de nulidade. Nessa outra matéria, nós temos aí o Superior Tribunal de Justiça, alguns apontamentos, a pesquisa foi feita sobre mandado de segurança, algumas situações envolvendo mandado de segurança criminal. Aqui. Então é isso. Contra decisão com trânsito em julgado, é cabível mandado de segurança? Então aí tem alguns posicionamentos que nós iremos estar discutindo agora. A súmula 268 do Supremo Tribunal Federal indica que não cabe contradecisão judicial com trânsito em julgado. Então essa súmula ela é peremptória. Esta é a amplamente utilizada. Então, quando ocorreu o trânsito em julgado, não haveria que se falar em mandado de segurança. Só que a gente vai ver que existem alguns posicionamentos aí em relação a esse tema. Pois bem, o STJ se posicionou no agravo regimental do mandado de segurança de 2013, que resultaria, no caso de cabimento, em desconstituição da autoridade da coisa julgada, razão pela qual não caberia aí o mandado de segurança. Esse entendimento está no artigo 5º, inciso 3º da Lei 2016 de 2009, que trata do mandado de segurança. Foi uma incorporação de acordo com aquilo que já vinha sendo decidido no âmbito dos tribunais, no âmbito do Poder Judiciário, em especial de acordo com a súmula mencionada acima. A coisa julgada somente poderia ser desfeita mediante ação rescisória. Porém, há discussão doutrinária acerca do cabimento com efeito rescisório, ou seja, poder-se impetrar mandado de segurança criminal com efeitos rescisórios, com efeitos que poderia atingir a coisa julgada, até porque seria contra uma decisão com trânsito julgado. Mas o que prepondera efetivamente, sem discussão, é que em havendo uma decisão judicial com trânsito julgado, pode caber outro instrumento, como por exemplo a ação rescisória direta, e não um mandado de segurança criminal. Mandado de segurança substitutivo de recurso, é possível? O artigo 5º, inciso 2º da Lei 1533 de 1951, que foi revogado pela Lei 9 do Mandado de Segurança, vedava contra ato judicial, despacho, decisão, passivo de recurso ou correição. O que foi posicionamento normativo esse que foi reforçado pela súmula 267, que indica não cabe mandado de segurança contra ato judicial passivo de recurso ou correição. Então aqui nós observamos o posicionamento textual que vigia aí a partir de 1951 da lei antiga do mandado de segurança, a vedação da substituição do recurso por mandado de segurança. No entanto, o inciso 2º do artigo 5º da lei nova conferiu redação diversa. Não possível face à decisão da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Então, em tese aqui, mudou-se o entendimento no sentido de poder se discutir em nível de mandado de segurança, mesmo havendo recurso próprio para tanto, desde que esse recurso não tenha não possível face à decisão da qual caiba recurso com efeito assim. Quando o recurso é passivo de efeito suspensivo, não há que se falar na impetração do mandado de segurança. No caso de recurso que não tem efeito suspensivo, sim, pode-se falar em manejo do mandado de segurança, e nós já falamos em alguns casos. Agravo de execução, recurso antidistrito, correição, apelação, e citamos os exemplos aí categoricamente expostos e consolidados aí pela jurisprudência.
entendimento prevalecente em relação a essa temática. Contra despacho, ato judicial que não caiba recurso, ou for irrecorrível, ou o cabível ser insuficiente para evitar a consumação da lesão, ameaça, ou o terceiro prejudicado não dispor de mais prazo recursal, de acordo com o STJ, súmula 202. Então, nós observamos que o entendimento prevalente possibilita o manejo do mandado de segurança com algumas particularidades, com algumas ressalvas, mesmo havendo previsão de recurso para tanto. Peculiaridade do tempo para impetração contra a decisão judicial. Recurso em mandado de segurança do STJ, nós temos que o MS contra ato judicial deve ser impetrado em 5 dias, que é o prazo dos embargos de declaração, por ser o único recurso em tese cabível contra a decisão irrecorrível. Não pode ser impetrado após a preclusão, conforme súmula 268 do STF. Então, aqui o STJ se posicionou permitindo o manejo do mandado de segurança, desde que impetrado em até 5 dias, que é o prazo dos embargos de declaração no mandado de segurança. Nós lembramos que, no âmbito do processo penal, o prazo da interposição dos embargos de declaração são 2 dias no âmbito do juízo de primeiro grau e 2 dias no âmbito dos tribunais, exceto os embargos de declaração na esfera do juizado especial criminal. Só que, para fins de mandado de segurança, a lei especializada estabelece aí o prazo de 5 dias aí para o manejo. Então, por isso que o STJ se posicionou que deve-se utilizar o prazo que caberia, em tese, contra embargos de declaração, que seria o recurso apropriado para atacar uma decisão irrecorrível. A crítica que se dá é: ao criar prazo exíguo contra ato judicial, deixa de haver ato judicial irrecorrível, em virtude da preclusão, que sempre ocorreria após os 5 dias. Então, passados os 5 dias, não poderia se falar em manejo do mandado de segurança. Então, essa é a crítica que se faz. Vamos dizer, e aí, vai usar o quê? Se passou o prazo aí de 5 dias, qual o instrumento? Mas aí o STJ se posicionou, esse é um posicionamento que ainda está valendo. Nessa imagem nós temos aí um posicionamento uma informação do Conselho da Justiça Federal, se não me engano, tá muito pequeno. Sim, uma decisão aí em âmbito do Tribunal Regional Federal. Então, nesse julgado, tratando de mandado de segurança também. Está muito pequeno para ver, mas em todas as esferas nós podemos confirmar que o mandado de segurança pode ser claramente utilizado. Posicionamentos do STF e STJ em relação ao mandado de segurança. Inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional, exceto nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada. Está aqui um posicionamento do STF de 2016. O mandado de segurança não é de ser utilizado como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória. Aqui um julgado de 2009. No entanto, essa informação é importante, está até em destaque, que ela deve se guardar consonância com aquilo que hoje já vige sobre o mandado de segurança, sendo cabível o mandado de segurança envolvendo o recurso com as ressalvas que nós já pontuamos. Então, deve fazer essa adequação. A utilização de mandado de segurança contra ato judicial exige, além de ausência de recurso apto a combatê-lo, que o deciso impugnado seja manifestamente ilegal ou teratológico. Está aqui em outro posicionamento, ano de 2016, lembrando de novo aquelas ressalvas em relação aos recursos. Subsistem os óbices que sustentam a orientação das súmulas 267 e 268 do Supremo,
no sentido de que, mesmo na hipótese de decisão judicial sujeita a recurso sem efeito suspensivo, o mandado de segurança A. não pode ser simplesmente transformado em alternativa recursal, substitutivo do recurso próprio. B. não é cabível contra a decisão judicial revestida de preclusão ou com trânsito em julgado. Desse modo, mesmo quando impetrado contra a decisão judicial sujeita a recurso sem efeito suspensivo, o mandado de segurança não dispensa a parte impetrante de interpor o recurso próprio no prazo legal. Então, essa aqui é uma orientação que se dá já contundente em relação ao manejo do mandado de segurança criminal, que deve ser observado em face à temática de recurso. Quando o civilmente identificado é obrigado a ser identificado criminalmente com impressão digital, bem como a fotografia, não sendo o caso da Lei 10.054 de 2000. Então aqui, se já está civilmente identificado, não há que se falar em exigir-se novamente uma identificação por meio digital, papiloscópico, mesmo fotográfico. Então é cabível o mandado de segurança. Iniciada a execução penal, quanto a atos do diretor do estabelecimento que cerceiam de modo injustificado direitos do custodiado. Então aqui são as hipóteses de cabimento, que esse slide está fora de contexto. Então, dentro do âmbito da execução penal, quando o diretor do estabelecimento cerceia de modo injustificado o direito do custodiado, mas não ligado à liberdade ou à informação, como denegação de assistência médica. Então, havendo denegação de assistência médica pelo diretor do estabelecimento, pode-se manejar o mandado de segurança. Contra a liberdade, não, até porque nós temos aí o habeas corpus para tanto. Contra a decisão que já possua trânsito em julgado, funcionando como ação rescisória. Polêmico. É importante refrisar isso, que nós já falamos da impetração do mandado de segurança com efeitos rescisórios, que é questionável. Então, o próprio Supremo Tribunal Federal se posiciona no sentido do não cabimento. Quando há trânsito julgado, deve-se manejar efetivamente a ação rescisória para evitar polêmica. Isso aqui é o certo. No caso do Ministério Público, atacar decisão que concede liberdade provisória ou relaxa flagrante, hipótese em que o recurso em sentido estrito a ser interposto seria recebido no efeito devolutivo. Isto para obstar a soltura até o pronunciamento do juízo ad quem. Então nós observamos aqui a hipótese do manejo do mandado de segurança criminal pelo Ministério Público para atacar a decisão que concede liberdade provisória ou relaxa a prisão em flagrante. Exatamente porque o Ministério Público interpôs o recurso em sentido estrito no prazo devido, só que o recurso em sentido estrito, nessas hipóteses, não cabe efeito suspensivo. E aí ingressa o Ministério Público com o mandado de segurança, com o pedido de liminar, para se dar o efeito suspensivo ao recurso e aí manter o acusado preso. Essa é a intenção. E aí, voltando àquele tema que nós falamos sobre o litisconsórcio necessário passivo, que exatamente no processo de mandado de segurança, o acusado ser instigado a se manifestar, obrigatoriamente sob pena de nulidade absoluta do processo. Também pode-se manejar o mandado de segurança criminal, ofendido para habilitar-se assistente à acusação. Haja vista a inexistência de um recurso específico para essa situação, nós já falamos sobre isso. Recusa arbitrária de vista dos autos de ação penal fora de cartório advogado, também é caso. Busca e apreensão excessivas nos delitos contra a propriedade industrial, segundo a Lei Especial 9.279 de 96. O advogado impedido injustificadamente de se comunicar reservadamente com seu cliente, também nós já falamos dessa hipótese, só que com outras palavras. Tentar efeito suspensivo em determinados recursos, por força da lei, somente recebidos no efeito devolutivo, também já falamos vários casos. Aí o exemplo aqui que eu coloquei, repetindo, contra a decisão do juiz da execução, porém não existir efeito suspensivo em agravo e execução. Nos recursos especial, extraordinário, com efeito que só tem efeito devolutivo. Mas aqui a gente pode acrescentar o recurso em sentido estrito e a apelação também, como nós já falamos em outros momentos.
Contra a decisão do juiz do Juizado Especial Criminal que denega seguimento para a turma recursal do recurso de apelação. O nome recurso nominado só é para o cível. Então aqui é o caso que eu comentei no primeiro slide, que eu ingressei. Acusado não ser obrigado a produzir prova contra si. Pacto de São José da Costa Rica. Se violado, para Rangel cabe mandado de segurança. Todavia, posicionamentos contrários no sentido do HC ser usado, mesmo quando a ameaça à liberdade está distante. Por exemplo, trancar a ação penal e inquérito policial. Então aqui existe uma discussão do cabimento tanto ou do mandado de segurança ou do habeas corpus. Conforme o entendimento, pode caber um ou pode caber o outro aí. Se há uma sensível ameaça ao direito de locomoção, recomenda-se a utilização do habeas corpus. Caso contrário, mandado de segurança. Mas é importante, em um e em outro caso, justificar em um tópico próprio, dizendo ali, o tópico não cabimento do mandado de segurança, e explicar por que não cabe, se a impetração for de habeas corpus. E vice-versa, no caso da impetração de mandado de segurança, explicar em um tópico que não é caso de cabimento de habeas corpus, e explicar o porquê para evitar discussões diferenciadas e atravancar aí a análise jurídica desse instrumento. Então é isso, são as informações relacionadas ao mandado de segurança criminal que eu reputei como relevantes para a exposição no âmbito do processo penal.